Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, dia 21 de março. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Comerciantes da Djalma Batista reclamam da queda no faturamento de até 90% por conta de obra da prefeitura. Em fevereiro, os comerciantes da região foram notificados sobre a necessidade dos serviços. Só não sabiam que iam se estender por tanto tempo. Policiais acusados de matar 3 pessoas no Grande Vitória ganham liberdade e vão ser monitorados por tornozeleira eletrônica. Além disso, eles devem apresentar também um registro de ponto do trabalho, não sair da cidade e não manter contato também com a família das vítimas. Manaus tem 21 casos suspeitos de sarampo e a vacinação será intensificada em 4 bairros. Aqui no estúdio o assunto é síndrome de Down, uma doença genética que atinge 1 a cada 100 mil nascidos. E no quadro Na Ponta do Lápis de hoje, o assunto são os startups, um modelo de negócio diferente que ajuda a enxugar os gastos de uma empresa. São equipes pequenas e elas são muito autogerenciáveis, todo mundo é pouco dono do negócio. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Agora são 6h02. Você pode participar do Manhã no Ar, é muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. Basta enviar uma mensagem na nossa rede social, no nosso Facebook, interage com a gente por lá. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E uma dupla foi presa após tentar roubar uma rota de transporte do Distrito Industrial. Eles renderam o motorista e 9 funcionários da empresa que estavam dentro do veículo, mas no meio do trajeto foram surpreendidos pela polícia. Era por volta de 1h30 da manhã, quando este ônibus, que faz rota para uma empresa do Distrito Industrial, estava passando por uma das principais ruas do conjunto Braga Mendes. Aqui, 9 funcionários da empresa estavam sendo transportados e sendo levados para a empresa no Distrito Industrial. Quando, de repente, 2 homens se jogam praticamente em frente do ônibus e um deles aponta uma arma em direção ao motorista. O motorista não tem outra alternativa a não ser parar o veículo. Enquanto um apontava a arma para o motorista, outro batia de forma violenta e obrigava o motorista a abrir a porta. O motorista abre a porta com medo de morrer. É aí que os 2 homens entram no veículo. E a partir desse momento, as 9 pessoas que estavam no veículo passam a viver momentos de verdadeiro terror. Todo tempo falavam que iam matar nós, que iam bater em nós, fora as palavras de expressão para ofender a pessoa. Foi um negócio de terror, sempre ameaçando nós de matar nós. Os criminosos ficaram cerca de 10 minutos dentro do ônibus, tocando terror, ameaçando as pessoas, recolhendo todos os pertences desses funcionários, celulares, joias, relógios, tudo que é possível levar os criminosos estavam pegando. Enquanto um recolhia, o outro, apontando a arma para o motorista, obrigava ele a andar por várias ruas e vários bairros aqui da Zona Leste. Saíram do Braga Mendes, passaram pelo Jorge Teixeira e quando chegaram em uma rua do bairro Monte Sião, o veículo se deparou com uma barreira policial. Eram policiais da 30ª SICOM que estavam fazendo uma espécie de fiscalização, abordagem em vários veículos. A partir daí, os policiais percebem a atitude suspeita e a casa começa a cair para os criminosos. Daí o ônibus, quando viu a barreira, o motorista ele parou o ônibus e tentou dar uma ré. Nesse momento a guarnição já percebeu que tinha algo errado acontecendo com o ônibus e resolveu fazer a abordagem no ônibus. Provavelmente os infratores já tinham obrigado o motorista a fazer essa manobra. Isso, segundo o motorista, nesse momento o infrator
estava com a arma apontada na cabeça dele para ele não passar e dar ré e retornar. Daí daí o motorista ele abriu a porta e acendeu as luzes do ônibus. Foi esse momento que a guarnição já percebeu que algo estava errado e verificou que tinha infratores dentro do ônibus. Os 2 infratores foram trazidos pelos policiais da 30ª SICOM aqui para o 30º DIP. Eles foram identificados como um menor de 17 anos e o maior de 35 anos. O maior se chama Anderson Nogueira de Oliveira. E segundo os policiais militares, todos os 2 já têm passagem pela polícia. E 2 homens que faziam desmanche de motos em uma casa no Novo Israel foram presos. Eles roubavam os veículos, jogavam chassis em igarapés próximos da residência e depois vendiam as peças. Essas 2 pessoas que você vê na imagem foram presas na manhã desta terça-feira. Elas foram identificadas como José Augusto Carmo, de 19 anos, e o Rubson da Silva Vieira, de 25 anos de idade. A história foi a seguinte: os policiais receberam uma denúncia anônima informando que em uma casa no bairro Novo Israel havia algumas armas escondidas. Os policiais foram até o local, pararam a viatura umas 2 ruas antes para fazer esse flagrante e não espantar os suspeitos. Só que quando os policiais chegaram à rua dessa residência, encontraram esse suspeito aqui tentando fugir. Ele ficou assustado com a presença dos policiais, tentou empreender fuga, mas os policiais conseguiram chegar até ele, foram até a residência dele e não encontraram as armas. Encontraram, na verdade, todas essas motocicletas aqui desmontadas, ou seja, eles roubavam essas motos, faziam o desmanche e em seguida vendiam parte por parte. Durante essa ação policial, esse outro suspeito aqui chegou até a casa do amigo dele para tentar defendê-lo. Disse, na verdade, que ele era trabalhador, que não tinha praticado roubo nenhum e que a ação policial era uma injustiça. E foi ele que resolveu vir até a delegacia para acompanhar o amigo durante esse flagrante. Só que ao chegar aqui, uma vítima reconheceu ele como sendo o autor de um assalto. Ele roubou a motocicleta de uma vítima. E é claro que também ficou aqui na delegacia detido. O delegado explica pra gente, eles roubavam essas motocicletas para revender essas peças. Inclusive, a vizinhança já sabia exatamente que esse tipo de crime acontecia naquela área da cidade? Sim, a vizinhança já tinha denunciado. E quando chegamos no local, né, como é uma quadrilha de assaltos e desmanches, não encontramos a arma, mas encontramos aí as 3 motocicletas roubadas. Delegado, os vizinhos relatam que eles roubam essas motos, jogam os chassis dentro de um igarapé que fica lá próximo. Os vizinhos já chegaram a visualizar esse tipo de ação? Sim. No momento em que nós estávamos fazendo a abordagem, um morador falou que se formos olhar lá no igarapé, com certeza vamos achar inúmeros chassis lá de veículos de motocicletas roubados. Vocês encontraram, a princípio, essas 3 motocicletas, mas eles fizeram diversas vítimas na cidade, ao que tudo indica. Sim, com certeza. Principalmente mototaxistas aí que são um alvo fácil desse tipo de quadrilha, né? Inclusive, como já citamos, uma dessas vítimas reconheceu o Rubson como sendo um autor desses assaltos. Na feira do Piorininho, em frente ao Sopão, ele me abordou e puxou uma arma de fogo, levou minha moto e levou meu telefone. Quando você ouviu aqui na delegacia, você teve certeza que foi ele que levou a tua moto durante esse assalto? Sem dúvida. Não tenho dúvida de nada não, foi ele sim. Como é que é para você hoje ver a tua moto toda desmanchada, ter o único bem de valor que você usava para garantir o sustento da família? É um prejuízo, né? Ainda vou gastar uma faixa de uns R$ 1.500 para sujeitar ela para poder voltar a trabalhar de novo. Eles vão responder por receptação qualificada e também corrupção de menores, porque no local, uma jovem de 14 anos que sabia de todos esses crimes e compactuava com eles, vai ser encaminhada agora para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, né, delegado? Inclusive, ela
participava também de toda essa ação e já tem passagem por tráfico de drogas. Como é que fica a situação dela a partir de agora? Sim, ela já tem uma passagem por tráfico e a função dela era manter o ambiente limpo, fazer a alimentação e vigiar o local, né? Ela, por ser menor, vai ser encaminhada lá para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Muito obrigada, delegado, pelas informações. E a dupla aqui, que foi presa em flagrante, vai ser encaminhada para a audiência de custódia. E na noite de ontem, o homem foi perseguido e morto no bairro Coroado. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse caso é o repórter Danilo Alves, que já está ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. Alguém já foi preso? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Nessa quarta-feira, não, ainda ninguém foi preso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros começou essa investigação recente, já que aconteceu às 11 horas da noite desta terça-feira. O nome da vítima é Wesley Evangelista Rego, de 24 anos. Wesley estava na rua Tucanos, em um bairro da zona norte da cidade, quando foi abordado por homens que estavam em um outro veículo ainda não identificado. O que aconteceu foi o seguinte: às 11 horas da noite, lá no Coroado, na zona leste da cidade, no caso, que aconteceu esse crime, ele estava percorrendo esse carro, com o carro dele, um modelo Voyage de cor branca, quando um outro veículo o perseguiu. Nesse veículo tinham outros ocupantes que saíram do carro e tentaram ali atingir o rapaz. Houve uma mini perseguição, desculpa, o Wesley acabou ali indo fazer uma espécie de atalho para poder fugir desses assassinos, mas infelizmente ele não fugiu e acabou morrendo com 4 tiros. Ele foi atingido com esses 4 disparos na região da cabeça, tórax e também nos braços e pernas. As informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ainda são muito poucas, já que, segundo a própria Polícia Militar, esses assassinos são do bairro Coroado 3, mas depois desse assassinato conseguiram fugir. A Polícia Civil do local, no caso o 11º Distrito Integrado de Polícia, também está ajudando, porque eles criaram recentemente um programa para que todas as pessoas lá da comunidade possam oferecer as imagens das câmeras de segurança para a Polícia Civil, no caso, para o 11º Distrito Integrado de Polícia. Isso foi implantado no começo do ano pelo delegado responsável. As administrações, no caso, as gestões da delegacia, elas vão mudando dependendo aí dessas situações, mas a Delegacia Especializada já sabe dessa informação e deve hoje, nessa quarta-feira, ir lá no 11º DIP para poder pegar essas imagens ou qualquer tipo de informação boa para que possam logo prender esses assassinos. Mais uma informação importante: o Wesley Evangelista Rego, de 24 anos, ele não tinha passagem pela polícia e a família disse que não acredita que tem alguma relação com o tráfico de drogas. Mas, segundo a Delegacia Especializada, pelo modo em que aconteceu esse crime, é bem provável que seja relacionado ao tráfico de drogas. Mas tudo está sendo investigado pela DHS, que também agora começou já nesta quarta-feira a ir lá no Coroado para poder fazer essas investigações, essas oitivas, Adriane Diniz. Tá certo, Danilo, a gente vai acompanhar esse caso. Agora, mudando de assunto, mais de 2 toneladas de alimentos foram encontrados vencidos em uma distribuidora aqui de Manaus. Pois é, 2,8 toneladas de alimentos vencidos. E alimentos como estivas e alimentos que são muito importantes, como proteínas, carne. Todas essas situações, todos esses materiais foram encontrados em uma distribuidora lá no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Isso faz parte de uma outra operação que aconteceu da DECOM, que é a Delegacia do Consumidor, junto com a DAF, que é a Agência de Agropecuária. Eles, na semana passada, começaram essa operação chamada Alimento Controverso. Foi então que desde esses últimos dias eles vêm apreendendo alimentos vencidos, com essa data de validade vencida. Se você tem uma ideia, todo esse carregamento aí que você está vendo agora na tela, na verdade, são oriundos, né, de uma outra compra que esse rapaz, no caso o dono, o Thiago Fernandes, realizou. Ele já prestou depoimento na DECOM na terça-feira, informando da procedência desses alimentos. Calabresa, estivas, carne, queijo, que mais que tinha lá? Produtos para café da manhã. Todos esses produtos estavam mofados, com datas de validade vencidas e estocados em uma espécie de armazém lá
na distribuidora. Uma distribuidora, segundo a Polícia Civil, com uma fachada bastante, de acordo aí com a investigação, bastante singela, bastante simples, que não chamava muita atenção. E foi justamente uma denúncia que fez com que a agência e também a Polícia Civil fosse até o local para poder apreender esses 2,8 toneladas de alimentos. Uma outra informação importante é também que essa operação não vai acabar agora não. Na semana passada, da última operação que teve, 22 quilos de alimentos, principalmente carne, foram encontrados em um hipermercado lá na Avenida Torquato Tapajós. A polícia e a ADAF, junto também com a Visa, apreenderam esses alimentos e esse trabalho não vai cessar agora não. Se você tiver alguma informação ou denúncia que possa fazer com que eles cheguem até o local que você acha que tem produtos vencidos ou com algum tipo de lacre vencido, enfim, qualquer coisa que você acredite que vai fazer mal o alimento ou também outro tipo de serviço, você pode ligar para a Devisa ou também para a DECOM. Os números são 3214-2264 ou o número de investigação da DECOM, que é o 99962-2731. Agora, é muita complicação, né? Brincar com a saúde dos outros, brincar com a saúde da população amazonense, oferecendo carne e outros alimentos que todo mundo come, está na mesa do amazonense todos os dias, tudo estragado. Imagina só, Adriane. É um absurdo, né? Brincar com a saúde das pessoas e também cometer um crime, porque imagina, a gente compra um produto, não verificou ali a data de validade, às vezes até verifica. Essas pessoas compram por nada ou muito pouco um produto que seria descartado, fazem uma nova embalagem, criam uma embalagem, né, uma etiqueta falando de data de validade, aí fazem, por exemplo, no caso da calabresa, embalam em pequenas quantidades e aí você acaba comprando e pode conter uma infecção intestinal ou algo do tipo, até algo pior por conta desse produto estragado, né? Eu procuro normalmente pedir para tirar do saco na minha frente para tentar diminuir esses riscos, mas de fato a gente fica ainda à mercê de muitas pessoas mal intencionadas que deixa aquela carne um pouquinho mais vermelha na hora de embalar e aí você acha que está comprando um produto fresco e na verdade está comprando um produto estragado e pode prejudicar toda a família. Muito obrigada, Danilo, pelas informações. Até daqui a pouco. E 6 policiais militares acusados de participar do desaparecimento de 3 jovens no Grande Vitória em 2016 foram postos em liberdade. Agora eles serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Os 6 policiais militares que agora devem responder o processo em liberdade e serem monitorados com tornozeleira eletrônica foram identificados como Ronaldo Cortez, Edson Ribeiro, Denilson Lima, Cleidson Enéas, outros 2 PMs, Isaac Loureiro e Luiz Ramos, também agora estão soltos e respondem esse processo em liberdade. A decisão saiu nessa última terça-feira e a partir de agora os PMs devem realizar um protocolo e todo mês entregá-lo aqui no Fórum Enoque Reis. Além disso, eles devem apresentar também um registro de ponto do trabalho, não sair da cidade e não manter contato também com a família das vítimas. Os policiais militares eram da 4ª Companhia Interativa Comunitária do bairro Grande Vitória, local onde Alex Roque, Rita de Cássia e Wenderson desapareceram no último dia 29 de outubro de 2016. Na ocasião, os 3 jovens saíam de uma festa e logo em seguida foram abordados por esses policiais militares. Depois disso, os jovens nunca mais apareceram. Em junho, haverá uma nova audiência para decidir o futuro desses policiais militares. Em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas justificou a revogação das prisões preventivas dos policiais, se deu porque a instrução criminal já foi encerrada e, por isso, não havia mais os requisitos legais para a manutenção das prisões. Ainda segundo a Justiça, evita-se o excesso de prazo para que não haja prejuízos na continuação do processo, visto que os PMs serão monitorados eletronicamente. E ainda nesta semana deve ser liberada uma das faixas do trecho interditado da Avenida Djalma Batista. Uma notícia que agrada principalmente os comerciantes da área que reclamam da queda de até 90% nas vendas por causa dessa obra. Na loja de chaves e carimbos falta serviço. As vendas caíram 90% desde o início das obras na Avenida Djalma Batista. Helder explica que nem dá para pensar em lucro. A ordem é sobreviver e pagar as contas.
E o aluguel vence, a energia vence, a água vence, isso aí não espera não. E a gente vai dançando conforme a música e correndo atrás do prejuízo, né? Em fevereiro, os comerciantes da região foram notificados sobre a necessidade dos serviços. Só não sabiam que iam se estender por tanto tempo. O trecho da avenida está interditado desde o dia 9 deste mês. Este empresário diz que cansou de ver clientes desistirem da compra ao saberem que a loja está próxima ao buraco da Djalma. Que vem nos garantindo e nos dando o faturamento diário são alguns contratos que nós temos externos, né? Mas assim, de fluxo de loja, de pessoas que vêm até a nossa loja, caiu em torno de 70% a 80%. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a obra está 70% concluída. A nova tubulação de drenagem foi instalada e agora os operários trabalham no aterro e preparação da base para depois aplicar o asfalto. A Prefeitura promete liberar ainda esta semana as faixas da avenida no sentido bairro-centro. E a pressão dos professores contra o governo do estado na luta pelo reajuste salarial aumenta a cada dia. O sindicato da categoria finalmente se pronunciou e prometeu convocar uma assembleia para decidir se vai aderir à greve geral ou não. Alunos sem aula e muito barulho em frente ao Colégio da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, Zona Sul. Além de apoiar os professores, os estudantes aproveitaram para reclamar da falta de organização da escola desde o início dos protestos. Tem aluno liberado aqui fora, tem aluno que está fazendo prova lá dentro até agora, tá uma bagunça total. Gente, era melhor ter dispensado e fazer uma nova programação referente aos calendários das provas e o calendário escolar, né? A série de manifestações organizadas pelos professores, com interdições de ruas, passeata e até anúncio de greve, a partir desta quinta-feira, foi feita sem o apoio do sindicato da categoria. Nesta terça, o Sintean se manifestou. O presidente disse que mesmo com a paralisação anunciada por uma entidade paralela, o sindicato vai fazer uma assembleia geral, também na quinta, para apresentar a última proposta feita pelo governo do estado. Entre os benefícios oferecidos pelo governo estão o aumento do Vale Alimentação de R$ 200 para R$ 420 e extensão do benefício para todos os trabalhadores da educação, aumento do auxílio localidade para R$ 200 a R$ 1.000, dependendo da distância da escola, retorno do plano de saúde, fim do desconto do Vale Transporte no contra-cheque, promoções verticais e horizontais de mais de 3.500 servidores da SEDUC e reajuste salarial de 4,57%. O problema é que a categoria pede em torno de 30% de reajuste para corrigir a inflação dos últimos 4 anos. Se a proposta for rejeitada em assembleia, o Sintean anuncia greve a partir da próxima segunda-feira em todas as escolas estaduais do Amazonas. Se houver necessidade de nós levarmos esse movimento todo para a CEMED, nós vamos levar. Isso vai depender da categoria, vai depender da nossa mobilização e vai depender também da discussão do diálogo que nós estamos fazendo com as demais forças políticas. E tem muita gente que tem o hábito de comer fora de casa por falta de tempo. E geralmente esse gasto pesa mais no bolso. Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador apontou que o funcionário que não tem direito à refeição gasta quase um salário mínimo por mês para se alimentar. O Norbert é um dos que se enquadram dentro da pesquisa. Ele diz que gasta, em média, R$ 700 por mês em alimentação. Todos os dias, nos finais de semana, até mesmo quando eu estou de folga mesmo do trabalho, eu venho aqui, como. Com a correria do dia a dia, muita gente tem que pagar pela própria refeição. Um custo que tem pesado no bolso do trabalhador. Comer fora de casa está cada vez mais caro e o preço na balança não para de subir. Em tempos de crise, segundo uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador, esse tipo de despesa tem sido maior que a inflação. O preço médio da refeição, por exemplo, em outros estados, chegou a R$ 34,14. Aqui em Manaus, o custo é de R$ 35.
Às vezes você está no seu trabalho, você procura ali o que é mais rápido, às vezes o tempo de deslocamento, o transporte não ajuda, o transporte público, às vezes, quanto tempo você vai gastar para ir e voltar para almoçar em casa? Nossa atual conjuntura, as pessoas estão tentando fazer o máximo que podem para continuar mantendo seus empregos. Tudo que você puder fazer para aumentar a tua produtividade e eu puder perder menos tempo para almoçar, então, às vezes, compensa até eu gastar um pouco mais. Mas se você acha que R$ 35,00 está caro, imagina R$ 52,98. Sem alternativas, esse foi o valor do almoço de Júnior. Tem vezes que fica inviável devido ao trânsito, né? Retornar para casa do trabalho e aí acaba perdendo o horário de almoço e o preço sai, o gasto sai o mesmo, né? Pensando em economizar, o Israel, sempre que pode, faz uma pesquisa de preços. Às vezes eu tenho vontade de comer uma coisa, mas eu como outra, justamente para o preço estar mais em conta. Tá complicado gastar dinheiro à toa, principalmente comida, que é uma coisa muito cara hoje em dia. Para o economista, a dica para quem quer controlar os gastos com alimentação é recorrer à marmita feita em casa. Pega o final de semana, tenta cozinhar ali em bloco, né? Cozinha mais arroz, cozinha mais feijão, cozinha mais frango, carne, prepara umas marmitas e tenta levar para o trabalho. Geralmente nos trabalhos você consegue ali, tem micro-ondas, você consegue esquentar a sua comida, então é uma forma de economizar. A marmita, com certeza, é a melhor escolha, porque você, além de economizar, consegue comer melhor, né? A comida preparada em casa. Difícil é conseguir tempo para se organizar durante a semana toda para garantir a sua alimentação sem gastar tanto. Agora vamos com as informações ao vivo do nosso trânsito na cidade. O nosso drone está nesse exato momento sobrevoando a área ali do São José, a rotatória do São José na Zona Leste, ali próximo ao T5, também a Global Green. A gente acompanha as imagens feitas pelo Alex Gomes. A Global Green é a empresa de ônibus que atua ali na Zona Leste da cidade. Do outro lado, o terminal de integração da Zona Leste, inclusive agora está tendo operações, né, o reforço da operação T5, nos terminais de integração de ônibus. E ali o trânsito está fluindo com naturalidade em ambos os sentidos, tanto para quem está indo na Altais Mirim, quanto para quem também vai no sentido da Alameda Cosme Ferreira. Alex, vamos tentar virar aí o drone para mostrar o sentido de quem vai para o Coroado nesse exato momento, que é uma das rotas muito utilizadas, né, pelos nossos motoristas que acompanham o Manhã no Ar, estão saindo da Zona Leste no sentido da zona centro-sul da cidade, passam por aqui. Aqui é o iShopping São José, a gente vai seguindo, aparentemente tudo tranquilo no sentido do Conjunto Tiradentes, no sentido do Complexo Viário de Gilberto Mestrinho, ali à esquerda do vídeo está a Maternidade de Ana Braga, enfim, é uma boa opção para quem está circulando na cidade logo bem cedinho, não vai enfrentar dificuldades. Pode ser que daqui a pouco isso mude bastante, mas por enquanto o trânsito está muito bom em ambos os sentidos, todos os sentidos do Complexo Viário aí do São José. E daqui a pouco a gente volta com a nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Nós vamos falar sobre o primeiro boletim epidemiológico do sarampo. A vacina contra a doença vai ser intensificada em mais 4 bairros da cidade. É um instante só, eu volto já.